Bem-vindo ao programa Jesus está voltando. Vamos dar continuidade ao estudo Israel do arrebatamento ao milênio. E vamos começar falando exatamente como vai acabar esse namoro entre o anticristo e Israel. Primeiramente, o anticristo, quando ele assumir o poder, o mundo vai estar num caos, vai estar findando uma guerra, a economia do mundo foi por água abaixo. Ele vai ser aquele mágico que vai trazer as respostas e vai ter a ajuda e a adesão de toda a liderança mundial, grande parte dessa liderança. Lá em Apocalipse 17, do verso 12 ao 14, diz assim: E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Este tem o mesmo intento, e entregarão seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. O anticristo vai ter essa ajuda. E essa palavra está confirmada em Daniel, capítulo 7, verso 24, que diz: E quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Então o anticristo ele terá o domínio deste planeta por meio de 10 macro-regiões, digamos assim. Ele vai dividir esse planeta em 10 macro-regiões. Desde o final da década de 50, que isso já foi colocado, talvez tenha havido alguma mudança, mas desde o final da década de 50, esse projeto aí já está nos papéis. Ele se sentirá realmente o dono do mundo, porque vai estar dando soluções mirabolantes, e vai ter o poder satânico com ele, terá um grande ajudante, que é o falso profeta, e vai estar no topo da hierarquia mundial. Mas o checkmate nos judeus vai ser aqui, neste momento. Veja, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, aqui vai ser o checkmate. Aqui vai acabar com os sonhos dos judeus e eles vão encarar a armadilha em que eles caíram, na fera com que eles foram se meter. 2 Tessalonicenses 2 diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos, pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Paulo está falando aqui para judeus a respeito de quando o Messias, que eles realmente devem esperar, estará vindo para eles. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, e aqui ele vai mostrar, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ou seja, Jesus só vai voltar para eles quando primeiramente aparecer este homem do pecado e filho da perdição. Não tem nada a ver com o arrebatamento, como a confusão no meio do mundo é grande. Paulo está falando aqui para os judeus a respeito da vinda do Messias deles, mas que antes que o Messias venha, o Senhor venha, primeiro vai aparecer o filho da perdição. E a prova está aqui. O qual se opõe, se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, antes que o Senhor venha, e não tem nada a ver com o arrebatamento aqui, esse homem aqui vai chegar lá no templo,
vai assentar lá dentro do templo e pedir adoração. Isso aqui já é dentro da tribulação. E se você fizer um estudo profundo, verá que do capítulo 4 do Apocalipse em diante, até o 19, não se fala mais em igreja. Só no capítulo 19 é que os santos voltam com Jesus. Os que vão ser salvos são salvos da tribulação. Verso 5 diz: Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Nesse momento aqui, os judeus vão ver e encarar o quão foram enganados. E existe uma passagem em Isaías 28, verso 15, que mostra exatamente como eles estão por dentro, como vai ficar o coração deles ao descobrirem que aquele homem que eles esperavam e confessaram que era o Messias que eles tanto esperavam, porque ele deu a ordem para construir o templo, e de repente aquele homem senta lá dentro e exige adoração para ele. O que diz aqui? Porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte. Olha aí como vai cair a cegueira espiritual deles. E com o inferno fizemos acordo. Veja como é duro isso, vai ser isso duro para eles, porque isso aqui é uma citação muito dura. Porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte, e com o inferno fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio e debaixo da falsidade nos escondemos. Veja o quão profundo é esta citação aqui, de Isaías 28, e aí está exatamente dentro do contexto de quando o anticristo vai sentar lá no templo exigindo adoração. É interessante quando se faz um estudo profundo da Bíblia, porque ela está toda entrelaçada, desde Gênesis até Apocalipse. E nesse contexto aqui, vai se cumprir Mateus 24. Outro erro também que as pessoas falam que aqui vai ser o arrebatamento. Jesus está falando ali para judeus a respeito da vinda dele para os judeus. E ele faz este alerta aqui. Exatamente agora dentro desse contexto, quando o anticristo senta lá dentro do templo e vai exigir adoração. Mateus 24, a partir do verso 15, diz assim: Quando, pois, virdes que é a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, ou seja, lá quando em Daniel 9, 27, quando ele vai fazer cessar o sacrifício e a oblação, está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, porque quando o anticristo ouvir dos judeus que eles não adoram a homem nenhum, e só adoram a Hashem, e aqui falando hebraico, adoram a Deus, ele vai ficar irado. E diz, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, porque ele vai decretar morte imediata de todos que forem contra ele. E quem estiver sobre o telhado não desça a tirar coisa alguma de sua casa. Jerusalém antiga, Jerusalém oriental, os telhados são planos. E as pessoas no verão é muito quente, até dormem lá em cima. Dá para se caminhar em cima dos telhados. Por isso que Jesus estava falando aqui algo que eles conheciam muito bem. E quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Ou seja, não dá tempo para você pegar nada. Fuja, porque ele vai mandar exterminar todos que são contra ele. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Por que ai das grávidas? Aquela região ali é toda montanhosa, cheio de colinas, cheio de pedras. Como é que uma grávida vai conseguir fugir subindo montanhas, pulando pedras? Ai das grávidas, porque será um sacrifício muito grande para elas conseguirem fugir.
E orai para que vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Veja que a linguagem toda que Jesus está falando aqui é direcionada para o que os judeus conhecem muito bem, que é aquela região. O inverno lá é friíssimo e nesses últimos anos agora tem sido muito mais frio ainda. E por que a fuga não pode ser no sábado? Porque no sábado, segundo a lei mosaica, o judeu só pode caminhar 1 quilômetro, 1000 metros. Como é que eles vão fugir se eles não quebram a lei? Porque a ortodoxia lá vive como no Velho Testamento, do mesmo jeito. As mulheres são ensinadas a cuidar da família, ter filhos. Tem pouco estudo. E os homens são cuidados para estudarem a lei, a Torá, para serem religiosos. Eles seguem o mesmo costume, os ortodoxos. Então, como é que numa fuga eles vão quebrar a lei de Moisés no sábado? Porque haverá, então, grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Será que você entende por que os anos estão passando tão rápidos? O ano 2000 entrou, já estamos à beira de terminar a segunda década. 2019 está aí. Por quê? Durante os 7 anos de tribulação, a pressão vai ser tão grande, o ataque vai ser tão grande, que se fossem tempos normais, ninguém aguentaria. E aqui ele diz, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Aqui não tem nada a ver com igreja, os escolhidos aqui são os que estão dentro da grande tribulação, perderam a grande chance do arrebatamento e verão que terão que dar suas vidas se quiserem ser salvos espiritualmente falando. Esses são os escolhidos da tribulação. Já falamos isso diversas vezes, Apocalipse capítulo 7. Serão tempos muito difíceis. E há pessoas que dizem que querem ficar para a tribulação, e há pessoas que dizem que a igreja vai passar pela tribulação, porque os servos do Antigo Testamento foram mortos, decapitados, esquartejados, os profetas morreram todos. Tudo aconteceu para que o evangelho avançasse. Se você ler o livro Os Mártires do Coliseu, você vai ver que quanto mais cristãos eram mortos nas arenas, mais se multiplicava o número de salvos. Esse tempo aqui não é mais o tempo da graça, é o tempo da ira de Deus, em que Ele vai derramar os seus castigos por meio dos selos, trombetas e taças sobre uma humanidade que não quis acordo com Ele. E agora Ele vai poder agir, porque o sal da terra não está mais na terra. E os que acham que poderão pregar durante a tribulação, acham que vão estar preparados para tudo que vai haver, eu lamento decepcioná-los, mas não se vai ter liberdade nenhuma. A China está promovendo agora, a partir de 2020, um monitoramento total. Vejam, já tentei arranjar tempo para fazer um vídeo sobre isso e não tenho conseguido porque é uma matéria profunda. Nesse tempo aqui da tribulação, a perseguição vai ser grande, tanto aos judeus, quanto aos que ficaram para trás, que vão professar Jesus. Esses vão ser, nesse momento, verdadeiramente crentes fiéis, porque brincaram, perderam a chance e vão estar agora sofrendo. Mas Deus é tão misericordioso que ainda vai dar chance de salvação. Se nós estamos hoje sofrendo aqui neste planeta com tanta ação demoníaca, com tanta coisa horrível, agora se você ler com profundidade o capítulo 9
de Apocalipse fizer um estudo, quando vai ser aberto o poço do abismo, e esses gafanhotos que saem de lá são demônios que estão presos hoje. Então imagine como vai ficar este planeta, porque os próprios demônios que estão presos vão ser soltos. E aí as pessoas dizem, eu estou me preparando para ficar para a tribulação. Boa sorte. Porque demônios vão ser soltos das suas prisões. E aí você imagina como vai estar esse planeta. Em Apocalipse 12:12 está dito, pelo que alegrai-vos, os céus, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. O próprio Satanás fará quartel general dele neste planeta. Então você imagina como vai ficar a situação neste planeta com todos esses demônios soltos, o anticristo furioso, porque desobedeceram a ele. Então, quando os judeus souberem de tudo isso e do decreto que o anticristo vai fazer para aniquilar todos, tanto os judeus como os gentios que forem contra ele, eles terão que fugir imediatamente. Não terá mais como eles ficarem onde eles estão. Haverá uma fuga em massa desses judeus. Isso está exatamente em Apocalipse 12, verso 6, quando fala da mulher e o dragão. Essa mulher é Israel. Ali nesse capítulo está toda a história de Israel, desde o nascimento de Jesus até o milênio. E no verso 6 do capítulo 12 diz, e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias, que equivale aos 3 anos e meio da tribulação, a segunda metade da tribulação, ou 40 meses. Alguns estudiosos dizem que o local para onde os judeus fugirão é a cidade de Petra. E nós vamos mostrar por que eles acham que será a cidade de Petra. Se você olhar na internet, é um local maravilhoso. Foi esculpido há alguns anos na pedra pelos nabaetanos, os povos, os romanos também fizeram uma morada lá. Então, os estudiosos acreditam que essa fuga do remanescente de Israel vai ser exatamente lá para a cidade de Petra. Vou dar uma parada aqui, quando os judeus, teoricamente, estão sendo guardados lá em Petra. Isso é o que os estudiosos, alguns, dizem. Na realidade, não sabemos se vai ser, mas a Bíblia nos dá uma indicação que possivelmente vai ser lá. No próximo bloco eu vou falar dessa prova que está em Isaías e o desfecho final dessa odisseia judaica. Lembre-se que durante todo esse período, selos, trombetas e taças, a ira de Deus vai estar caindo sobre este planeta. Milhares serão mortos, tanto judeus como gentios. Será a reta final da tribulação, quando já vai acontecer a batalha do Armagedon, quando o anticristo vai reunir exércitos do mundo inteiro para tentar destruir finalmente Israel. E não vai conseguir. Porque qual é a estratégia de Satanás? Se Israel for destruído, por isso que ele levanta as nações e governos do mundo inteiro, se Israel for destruído, Jesus não pode cumprir a profecia de voltar sobre o Monte Sião. Então você entende por que os líderes mundiais, as nações, são levantadas contra Israel? É exatamente Satanás insuflando esses governos para tentar destruir Israel, para que a profecia da volta de Jesus não se cumpra. Mas ele é teimoso
e esquece que ele já perdeu a batalha há muito tempo. Que Deus te abençoe poderosamente. No próximo bloco, o terceiro, vamos dar o desfecho final, a morte do anticristo, do falso profeta, o aprisionamento de Satanás, a redenção dos judeus e de Israel. E aí focaremos um pouco sobre Jerusalém no milênio. Que Deus te abençoe poderosamente e fique ligado no programa Jesus está voltando.